Mais um vídeo novo aí pra vocês, meus parceiros. Que é esse não Deus contei meu parceiro Victorando Fute, Victorando 2.0. E também esquece que na minha Deus contei do YouTube. A minha show que é José Fernando Felopes. Show 10. A minha conta reserva que é José Fernando Edits. Reserva 11. Vamos ver aqui, ó. Um monstro chamado Varela. E é isso, meu parceiro, fica gameplay, vá pro esquece, tamo junto. E tá, não tem jeito, tem que respeitar, esquece, errei, moleque. Ele tomou um soco na cara e não saiu do Flamengo. Passou por traumas durante sua carreira. Foi extremamente criticado e humilhado no início do rubro-negro. E até era chamado de farelo. Até chegar ao dia em que ele destruiu na final da Libertadores. Já entramos no campo pra matar. Deixou sua alma em campo. Anulou todos os atacantes do Palmeiras. Foi o jogo da vida, deixei tudo no campo. Foi eleito o MVP da partida e trouxe o tetra da Libertadores pro Flamengo. A história de Varela parece um filme. Traumas, frustrações, chacotas, até alcançar a glória eterna. A atuação de Varela contra o Palmeiras foi impecável. Uma das melhores atuações de um lateral em finais que eu já vi. É isso que nós vamos ver hoje. A emocionante história de Varela aqui no canal Einstein Rubro Negro. O vídeo dele é excelente. O canal do Einstein tá aí na descrição. E eu quero dar um recado aqui antes do vídeo, rapaziada. Tem uma galera aí, uns comentários aí com a minha pessoa maldosos, né? Tem um pessoal me chamando de indiano food. Esse vídeo o cara comentou bem aí. É o primeiro indiano africano que eu vejo. Olha, eu vou bloquear todo mundo comentar esse tipo de coisa. Parece o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem canal no YouTube agora. Vou bloquear. Espero que eu tô de olho aí, rapaz. Esse cara tá de sacanagem. Bora pro vídeo, rapaz. Guilhermo Varela Oliveira nasceu lá em Montevidéu, no Uruguai, em 24 de março de 1993. Começou a carreira no Peñarol, clube tradicional do país dele. Até aí, tudo normal, né? Um moleque promissor jogando no time do coração. Mas é aí que a história do Varela começa a tomar um rumo, digamos, inesperado. Vale ressaltar, rapaziada, o que o Varela fez na partida agora contra o Palmeiras vai muito da premissa, a forma como o Peñarol forma os seus atletas, principalmente defensivos, cara. São jogadores muito aguerridos e para você se tornar um jogador profissional do Peñarol, sendo um jogador de defesa, você tem que ter esse espírito aguerrido, tem que ser um cara que não tem medo de dividir. Imagina só, em 2013, com apenas 20 anos, o Varela é contratado pelo Manchester United. Isso mesmo, o gigante da Inglaterra, na época ainda era comandado pelo lendário Sir Alex Ferguson. Você pensa, pronto, a carreira do garoto vai decolar, vai virar um craque mundial. Mas a vida do Varela não segue roteiro. Ela cria o roteiro. O Ferguson se aposentou logo no mês seguinte e o Varela, que mal chegou no United, já foi emprestado para o Castilha, que é o time B do Real Madrid. E é aí que vem a primeira história aleatória. Dizem que o Zidane, que era o técnico do time B na época, se encantou com o futebol do Varela. Um dos maiores vencedores e ex-jogadores da história do futebol, ficou impressionado com o nosso lateral. Varela ficou um ano no Real Madrid Castilha, fez 33 jogos e marcou uma vez com assistência de Odegaard. Mas olha só o nível de aleatoriedade. Mesmo com o Zidane gostando dele, Varela volta para o United e nunca mais joga pelo Real Madrid. O Zidane ficou impressionado porque ele nunca viu um cara igual o Varela, né? Você vai dizer que o Varela não é melhor que o Sérgio Ramos quando jogar de lateral. Tô zoando. Tivesse dado um oi para a elite do futebol e depois falado, não, obrigado, prefiro o caminho menos óbvio. Após retornar para a Inglaterra em 2015, Varela alternou partidas entre o elenco principal e o Sub-21 do Manchester. E em 2016, José Mourinho assinou com o United e não incluiu Varela na lista para a pré-temporada em julho. Então Varela acaba assinando com o Frankfurt da Alemanha, um contrato de empréstimo por um ano. E é aí que o conflito pessoal do Varela com coisas normais, conseguir um roteiro normal na vida, alcança um outro patamar. Os caras do time alemão não quiseram continuar com Varela. O Varela acabou fazendo 10 jogos na Alemanha e não teve nenhuma participação em gol. Cara, olha só, se você for observar a trajetória do Varela aí, ó, só aqui, um recorte muito simples,
Ele muito jovem. O cara tá no Peñarol, aí se destaca, vai pro Manchester United, depois é emprestado pro Real Madrid, não se firma, volta pro United, não se firma, daqui a pouco ele tá no Frankfurt e o Frankfurt não quer ele. A gente pensa, pô, cara, jogador grande que conquista título tem que ter mentalidade. Só que, cara, olha como a mente do cara foi forjada desde cedo. O cara passou por frustração, quebrou o ego dele, talvez ele viu que tinha que correr mais, que tinha que se entregar mais. Então, muitas vezes, um time vencedor, ele é formado por pessoas que fracassaram muitas vezes, né, cara? Por pessoas que souberam lidar com a frustração. Que reflexão linda. Merece seu like, deixa o like. Mas o pior, meus amigos, foi como o Varela saiu do Frankfurt. Se liga aí. O Frankfurt estava na final da Copa da Alemanha de 2017 contra o Borussia Dortmund, um jogo da vida para o clube alemão. E o que o Varela decide fazer 2 dias antes da final? Uma tatuagem. E qual o problema? A tatuagem acabou inflamando, meus amigos. E adivinha o que aconteceu? O Varela foi cortado da final por causa disso. O time dele perdeu de 2-1 para o Borussia Dortmund e ele foi multado e suspenso pelo clube. O mais absurdo é que, segundo o técnico Niko Kovac, Varela não ia só ser titular na final, como também ia receber uma extensão de contrato. Tudo isso jogado pela janela por causa de uma tatuagem. Às vezes você tá passando por um problema na sua vida e você não sabe por quê. Se ele renova o contrato com o grandiosíssimo Frankfurt, muito provavelmente ele não viveria o que ele tá vivendo no Flamengo. O clube afirmou que não ia nem tentar renovar o empréstimo do Varela depois disso. Rapaziada, qual jogador perde uma final porque decidiu fazer uma tatuagem na véspera? Só o Varela mesmo. E por causa disso e de outras questões disciplinares, o diretor esportivo da época, o Fred Bobic, fez um comunicado oficial no site do Frankfurt, dizendo que o Varela era irresponsável e que por causa do que ele fez antes de um jogo tão importante, a passagem de Varela pelo clube alemão tinha acabado. Varela ficou apenas 10 meses no clube alemão. Em agosto de 2017, Varela retorna ao Peñarol. Licença, moço, qual que é seu nome? Maiara. Como você gosta? Ele joga cerca de 30 jogos, sem tantos destaques, e pouco mais de um ano depois, no fim de 2018, ele sai do Uruguai. Aí eu pergunto para vocês, qual o destino? Inglaterra novamente? Espanha? Alemanha? Não. Dinamarca. Do nada. Depois de voltar para o clube do coração dele, ele decide sair, depois de 30 jogos, para jogar no Copenhagen da Dinamarca. Vai dizer que isso não é aleatório. Eu acho que um grande fato de o Varela não ter tido uma passagem muito grandiosa por esses clubes aí, o treinador não entender como extrair o melhor do Varela. A final da Libertadores, nem tanto assim, obviamente, é uma prova muito recente e fresca na nossa mente, só que se a gente puxar a campanha do Flamengo, os últimos anos aí, o último ano que o Varela vem sendo titular, cara, o Varela funciona muito bem como uma ótima peça no sistema defensivo. Então, se você quiser cobrar do Varela o que o Wesley fazia, por exemplo, é meio complicado. Apesar de que ele evoluiu muito nesse sistema ofensivo. Contra o Palmeiras, cara, o que ele deu de apoio ofensivo foi brincadeira. Evoluiu muito ofensivamente, mas tem o seu destaque como sua principal característica. A defesa, pô. Ele até que ficou mais tempo por lá. Foram 2 anos no clube dinamarquês, pouco mais de 50 jogos e algumas assistências. Só que, cara, estamos falando do Varela. Ele gosta de ser aleatório. Então, no final de 2020, ele sai do Copenhagen e vai para o Dinamo de Moscou, da Rússia. Lá ele fica 2 anos também, joga cerca de 50 partidas com 2 passes para gol. Depois de rodar por clubes como Real Madrid, United, Frankfurt, Peñarol, Copenhagen, Dinamo de Moscou, Varela chega no Mengão em julho de 22, inicialmente por empréstimo. A gente estava... Temos que parabenizar mais uma vez o scout do Flamengo. Foi buscar um cara lá no Dinamo de Moscou, meu. O trabalho que o Flamengo vem fazendo ultimamente de scout. Você acha um Varela, quando você acha um Gonzalo Plata, quando você vai buscar um Luiz Araújo, aí você tem que dar os méritos, né? Estava precisando de um lateral direito para disputar a posição e a diretoria foi buscar esse uruguaio que tinha um currículo bem curioso. Quando ele chegou, a galera ficou meio assim: que esse cara que já passou pelo United, pelo Real Madrid, mas que a gente nunca ouviu falar?
é aquele tipo de contratação que você não sabe o que esperar, né? Ou era um empresário muito bom, ou lavagem de dinheiro, por assim Será que é o mesmo empresário do Emerson Royal? dizer. Mas ninguém esperava o tanto de história aleatória que viria com Varela. O contrato de empréstimo virou permanente em julho de 2023, e aí, meus amigos, a carreira do Varela no Mengão continuou a todo vapor na escala de ser aleatório. Aqui, a história do Varela atinge seus pontos mais altos de bizarrice e imprevisibilidade. Preparem-se para os momentos que definem